Olá, seja bem-vindo ao canal do programa Desboletizei. Eu sou Daniele Nunes. A Justiça começa a deferir liminares com base na lei do superendividamento. Essa notícia é maravilhosa, porque desde que a lei foi sancionada em 1º de julho de 2021, muitas pessoas, consumidores, não acreditavam que seria possível ter algum benefício na fase inicial da ação de repactuação de dívidas. E hoje a gente tem visto uma crescente nessas decisões dos juízes, quando eles se deparam com planos de pagamento em que o consumidor está sufocado, encurralado pelas dívidas e não está sobrando nem o mínimo para ele viver. Então, o juiz, depois da audiência de conciliação, na sua maioria das vezes, ele observa que o banco não apresentou uma proposta, não está muito interessado em negociar, mas está pegando todo mês o rendimento, os ganhos, o salário, a aposentadoria, o benefício do consumidor, daquela pessoa que está super endividada e está querendo negociar, o juiz está concedendo a liminar. Então, a gente tem observado a mudança de comportamento desses magistrados no Brasil inteiro, e isso eu posso falar porque a gente está presente em 18 estados, representando consumidores em ações por 18 estados do país. Então a gente vê que os magistrados estão começando a olhar isso. Tudo bem que vocês sabem que para empréstimo pessoal, a pessoa foi lá e pegou o empréstimo pessoal de vontade própria, tomou aquele dinheiro no banco, e a gente sabe que tem aí um julgado, um repetitivo, que fala que o banco pode pegar o quanto ele quiser daquele dinheiro, porque é um empréstimo pessoal, mas no consignado não pode. No entanto, tem juízes que têm um entendimento contrário, que eles observam se está sobrando pelo menos ali, garantir 35, 40, um percentual sobre a renda da pessoa, do consumidor, para falar o seguinte: ó, gente, tem que sobrar dinheiro para a pessoa viver. A gente tem que sobrar, porque a gente tem cliente, por exemplo, que tem problema de saúde e a pessoa toma medicamentos caros, a pessoa precisa de um tratamento médico. Não estou falando só essa condição, mas estou trazendo esse exemplo. E que, mesmo que tenha empréstimo pessoal, o mínimo da pessoa ali para ela viver está comprometido, nem para garantir o medicamento. E aí o direito à saúde e à vida é muito mais importante. Então a gente consegue, né? O juiz acaba dando uma liminar, uma tutela de urgência, para poder garantir aquele benefício ali para a pessoa enquanto está na fase processual de negociação, até que a repactuação das dívidas ela se concretize e o plano de pagamento apresentado seja homologado com um acordo entre as partes, para que o consumidor quite suas dívidas em até 5 anos dentro dessa lei. Então, essas decisões determinam a redução de valor de parcelas de empréstimos feitos por consumidores. É isso que essa notícia está relatando, o que tem acontecido de forma crescente nos tribunais. Porque no começo existia uma resistência, tinha uma resistência quanto a essa medida, mas agora a gente tem visto que esse é o caminho. Então, a tendência é, se os bancos chegarem na audiência de conciliação e não levarem propostas, o judiciário começar a ver que os bancos estão enrolando, estão querendo se beneficiar do processo para não fazer uma negociação justa e equilibrada, ver que realmente o consumidor hipossuficiente está sendo ali, para não falar a palavra feia, né, mas que ele está sendo, assim, digamos, maltratado, não está sendo cuidado da maneira que ele deveria ser cuidado, né. Se a gente vê isso, o juiz vê isso, ele fala: "Opa, espera aí, isso não está legal, eu vou dar uma tutela de urgência aqui, para garantir o mínimo para essa pessoa viver durante o processo, e lá no final a gente vai homologar de acordo com que". Eu não quero ficar aqui trazendo uma complicação, mas é só para vocês entenderem que, de acordo com o andamento do processo, lá na frente, se verificando e constatando o superendividamento do consumidor, então vai ser homologado o plano de pagamento, como eu falei para vocês. Isso que é importante. Se você cria o seu mundo
de infinitas possibilidades, se você cria o seu mundo de forma positiva, se você vê, tem esperança, se você está vendo isso como uma luz no fim do túnel, isso vai acontecer na sua vida. Eu não tenho a menor dúvida, porque tem muitas pessoas já se beneficiando dessa lei. Não é uma lenda urbana, não é um mistério. Não, quanto mais pessoas souberem dessa lei, dos benefícios, entrarem com ação, o judiciário vai se mover, os bancos vão ter que se mover, todo um sistema vai ter que se mover para a gente mudar essa cultura da dívida para a cultura do pagamento, para a gente sair desse paradigma que a gente está aqui tenebroso, para a gente ir para um paradigma melhor de consciência do consumo, de um consumo consciente, onde você não vai ficar operando as suas finanças com base só na urgência. Tudo é urgente, vou lá, vou sair pagando, comprando, pegando dinheiro. Não, você vai começar a olhar e observar as coisas que você realmente precisa, se organizar financeiramente para fazer uso daquele crédito de forma responsável. E os bancos também adotarem, como sugestão que eu tenho trazido nas minhas falas, o score unificado. O que que é o score unificado? O score unificado é uma ideia de que as instituições vão verificar um cadastro único de comprometimento, de endividamento do consumidor, para poder conceder o crédito com base na capacidade global dele de pagamento. O consumidor, ele precisa demonstrar que ele tem capacidade global de pagamento daquela dívida. E aí sim o banco vai poder dizer sim ou não. E isso é conceder o crédito de forma consciente. E não ficar, quando o cliente tem uma margem de 100, R$ 200, ficar ligando, assediando o consumidor para poder oferecer mais dinheiro, dar mais dinheiro de maneira irresponsável, sabendo, não fazendo, aliás, o dever de casa, que é analisar o comprometimento global da renda da pessoa, do consumidor, para o pagamento daquela dívida. Então, a gente tem aqui uma responsabilidade tanto de quem pega o dinheiro, também de quem dá o dinheiro. A gente precisa olhar para essa conversa dessa forma. Então, eu vejo que quando a justiça começa a deferir as liminares com base na lei do superendividamento, os magistrados também estão olhando essa temática com outro olhar e não julgando o consumidor, mas é importante olhar a responsabilidade dos 2 lados. Curta, compartilhe nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, veja as informações sobre a lei do superendividamento, de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado.